Caros amigos do mundo do rapé, esse é um vídeo bem interessante que eu acho que vai responder bastante dúvidas sobre um tema que desperta bastante interesse entre os tomadores de rapé do mundo inteiro, que é sobre os acessórios que existem para rapé ou acessórios para tomadores de rapé. Então, se você não sabe, nós temos um site onde nós vendemos o nosso rapé Império do Brasil, que é o www.rapéimperiodobrasil.com.br, e mais que isso, no site Rapé Império do Brasil, nós temos uma área toda dedicada a acessórios para tomadores de rapé. Então nós temos coisas importadas, nós temos coisas que são feitas por artesãos para a nossa loja, e são coisas que não existiam no Brasil. Então você entra lá e dá uma conferida que tudo que a gente está falando aqui, a maior parte vocês vão conseguir encontrar lá. Pois bem, é necessário ter algum acessório, o rapé exige alguma coisa própria para ser tomada? Lembrando que o rapé que nós falamos aqui sempre nos nossos vídeos é o famoso rapé estilo clássico, ou seja, um rapé mais úmido, que não é esse rapé que é encontrado geralmente fácil, de latinhas pequenas, de 5 gramas, que são mais secos e que vem de uma cultura diferente, nem o rapé indígena, tá bom? Só para pontuar isso aqui. Então, o que eu falo, as experiências, os métodos acabam não servindo para esses tipos de rapé. Se você não provou ainda, corre lá no nosso site. Existem dúvidas, é necessário ter apetrechos, acessórios para se tomar rapé? E eu já quero desmistificar aqui já no começo, que não existe a necessidade de você ter um acessório, ou um item, ou alguma coisa para se tomar rapé. O rapé justamente ele evoca essa simplicidade que existe numa simples pitada. Então para você tomar rapé, hoje em dia a gente vai falar, mas hoje em dia o rapé nosso é vendido nessas latinhas de 10 gramas, né? São rosqueáveis, já conservam bem o rapé aqui dentro. E o que você vai precisar para tomar o seu rapé é a boa e velha pitada, né? É a forma mais antiga, mais clássica que vocês vão consumir rapé. Então, simplesmente movimento de pinça, levar o nariz e você já vai estar tomando rapé. Ou você pode usar outras técnicas, como o boxcar, que é quando você deixa o rapé nessa caixa que é formada aqui com o indicador e o dedão, e você também leva o nariz. Né? São duas técnicas bem simples. Mas o rapé é um produto que existe há muito tempo, né? Nós temos aí mais de 500 anos de história referente ao uso, desenvolvimento do rapé. E nem sempre o rapé chegava nessas caixinhas ou latinhas como existem hoje em dia, né? Lá atrás, nos primórdios, e aqui falando de um primeiro item, que é o item, digamos assim, que é o rei do rapé, né? É justamente as tabaqueiras, as caixas de rapé, né? E elas existem tanto por uma finalidade prática, né? Lá na história, no passado, como uma finalidade também alegórica, ou seja, emoldura toda essa cultura do rapé. Por que eu digo isso? Lá atrás, nem sempre o rapé, e isso lá nos primórdios mesmo, falando do século XVI, o rapé era vendido em caixinhas, como é hoje em dia, né? Muitas vezes, nesse começo, as pessoas tinham que ter apetrechos, né, equipamentos, e aí foram o início das primeiras caixas de rapé com o ralador, onde as pessoas tinham que realmente ali pegar o tabaco ou o fumo propriamente, o pedaço ali, e passar ali no ralador na hora. Justamente a origem da palavra rapé vem desse verbo francês, né? Que se escreve rapper, né? Mas na pronúncia francesa acaba se acentuando a última sílaba e vira rapé ou rapé, né? E justamente esse nome vem por causa desse ato, que é onde a pessoa tinha que ralar o seu próprio rapé nessas caixas bastante alegóricas, bastante bonitas já, né? E isso com o tempo foi se desenvolvendo na produção em larga escala por indústrias, e esse hábito, que era bastante complexo de ter que ralar ali o fumo para se produzir o rapé, e também não era propriamente um rapé, né?
acabou dando espaço a essas grandes produções. E quando chega essas grandes produções, nem sempre essas indústrias, seja na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, vendiam rapé em caixinhas de 10 gramas. A gente pode pensar que o comércio naquela época era bastante voltado, digamos assim, para grandes quantidades, justamente para facilitar o transporte desse rapé, seja em barris, seja em sacos grandes de rapé, ou até mesmo mais recentemente quando você ia, isso principalmente fora do Brasil, né? Você ia na tabacaria até os anos 60 e você conseguia comprar o seu rapé em lojas de rapé a granel. Então você pedia por gramas e eles te vendiam ali, pesavam e vendiam. No Brasil, principalmente com a independência, as indústrias de rapé que antes o Brasil não tinha, né? O Brasil só processava e mandava para Portugal. As indústrias de rapé, devido à independência, vão se proliferar também. E ali naquele conto do Machado de Assis, muito conhecido, muito cômico, o Bote de Rapé, fala-se um pouco dessa ideia de como esse rapé era vendido, e justamente para se transportar esse rapé comprado aí a granel ou em sacos, as pessoas tinham tabaqueiras, caixas de rapé, né? E essas caixas de rapé, como hoje em dia são, por exemplo, os celulares, se a pessoa tem um iPhone ou se a pessoa tem um celular da marca X, denota status social para essa pessoa, ou simplesmente a pessoa está querendo passar um status falso porque ela comprou o celular, assim também eram as caixas de rapé. Lembrando, né, que o hábito, o costume de se oferecer rapé era algo comum, né, e necessário para se ter uma conversação, pontuado aí por vários rituais próprios dessa sociedade, desses barroquismos que existiam. Então você tirar e oferecer rapé numa caixa de ouro não era a mesma coisa que você tirar rapé, por exemplo, numa caixa de papel machê. Papel machê é aquele preparado, né, com papel e cola, e que era muito próximo ao que é o plástico hoje em dia, digamos assim. E isso marcava, né, todo esse ritual do rapé. Queria mostrar algumas caixinhas para vocês terem uma ideia do que estamos falando aqui, né? Eu tenho algumas caixas aqui que são bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, pertencia à coleção do Vinícius, da Snuff Brasil, e agora faz parte da minha coleção. Eu creio que ela é uma caixa importada, ela é uma caixa de chifre, como vocês podem ver aqui, dá para ver bem a parte do couro. É uma caixa bem grande de rapé, né? Cabe seguramente umas 40 gramas, dependendo do rapé. O formato dela é abaulado e permite abertura por aqui, né? Se você quiser pegar o rapé, método pinça nela. E eu tenho uma outra caixa de rapé feita de chifre, que eu já falei várias vezes sobre esse tipo de caixa, agora eu consegui uma para mim. Eu não encontrei esse tipo de caixa fora do Brasil. Ela é muito característica do Brasil. Provavelmente deve ser do século XIX, ou talvez até começo do século XIX, pela estrutura dela, né? Ela é toda feita com uma espécie de cravo, que parece muito aqueles cravos utilizados em sapato. É uma coisa bem rudimentar mesmo, né? Ela tem esse formato que parece um sabonete, justamente para caber bastante rapé e ocupar pouco espaço. Também não tem os cantos para facilitar você pegar. E quando você abre ela, vocês podem escutar o barulho aqui, ó. Ela faz um barulho da vedação, né? Ela tem uma parte de vedação bem importante aqui. Essas caixas eu só vi ultimamente realmente em museus mesmo, né? E é bem interessante dessas caixas, até a que eu sempre comento que era de um padre jesuíta famoso aqui em São Paulo, que está no Memorial da Madre Paulina lá, que era dos itens pessoais dele, que foi conservado lá. Elas eram grandes, bem grandes mesmo, e isso denota o uso do rapé, não só em grande quantidade, mas em boa qualidade, porque vocês pensam que muitas vezes essas latinhas pequenas, que são vendidas hoje como um rapé, por aí, as pessoas ficam anos com uma latinha daquela de 5 gramas e não conseguem utilizar porque é uma experiência bastante desagradável, né? Eu digo que é de uma qualidade duvidosa, justamente porque o rapé é muito mais que pó de tabaco, né? E essas pessoas que utilizavam esse rapé antigamente no Brasil, que tinham esse tipo de tabaqueira,
que é uma tabaqueira bastante simples, bastante rude, né, usavam com uma quantidade bem grande de rapé aqui dentro. Então isso denota um uso de um rapé que deveria ser uma experiência agradável, porque ninguém usar tamanha quantidade de rapé. Aqui cabe seguramente umas 15 a 20 gramas, dependendo do rapé, e você consegue carregar. Incluso tem um texto lá sobre a decadência do rapé na nossa página do Instagram. Se você não segue, segue a gente lá também no Facebook, que fala um pouco como os pobres e no final as pessoas tinham apenas caixas dessas aqui, mais simples de chifre, né? Existe outro tipo de caixa que essas caixas de chifre também vedam muito bem, né? Que são as de madeira. Essas de madeira nós temos incluso no site, nós conseguimos um artesão que fizesse essas caixas lá, né? É muito difícil conseguir alguém que trabalhe bem com a madeira e faça esse tipo de caixa, porque a vedação tem que ser muito boa, tanto para o rapé não cair, como para ajudar na conservação também. Essa madeira aqui, agora me esqueci se é angico, com o tempo ela escurece, ela fica uma tonalidade escura bem bonita. E a madeira, apesar de ser uma caixa bastante simples, é uma das caixas que eu mais gosto. Por quê? Ela não passa nenhum odor para o rapé, ela não reage com o rapé. E também ela veda muito bem, né? E ela é bastante resistente. Então, apesar de serem tidas no passado como caixas simples, são caixas que atendem bem a demanda do tomador de rapé, né? Eu tenho essa daqui, por exemplo, que parece ser uma caixa francesa por causa da inscrição. Ela tem detalhes com madrepérola e um metal que parece aqui ser prata e do lado parece ser alpaca, né? Bem trabalhado também. Ela tem esse formato arredondado, né? Que ajuda o transporte. E essa aqui foi uma das primeiras caixas antigas que eu comprei. As caixas antigas custam muito caro, porque são itens de colecionadores. Nós temos na nossa parte de acessório 2 caixas antigas, né? E confesso que o valor está bem modesto em relação à preciosidade que são essas caixas, raridades que são tidas, né? Essa daqui também provável século XIX, final do século XIX. E quando eu comprei essa caixa eu tive bastante dificuldade, porque eu não conseguia abrir, né? Eu tentava fazer, nem lembro agora os movimentos, agora já é natural abrir ela do jeito correto, né? Mas ela não abre de qualquer jeito, né? Eu fui consultar alguns manuais, algumas patentes antigas que explicavam. Ela sempre deve ser aberta da seguinte forma: você coloca os 2 dedos aqui e ao mesmo tempo que você empurra para dentro, você empurra para cima também. E aí a caixa abre, né? Ela tem aqui um reforço de metal nessa parte da madeira. É uma caixa antiga também. Muitas dessas, incluso acho que as 2 do site, são feitas com madeiras navais, ou seja, de navios antigos, justamente para essa madeira que tem esse tratamento especial. E essa daqui também. Você consegue abrir ela de outra forma, que é justamente para oferecer rapé. Coloca os dedos aqui e você abre ela dessa forma assim. E eu gosto bastante dessas tabaqueiras e fico muito orgulhoso de ter conseguido trazê-las no site. Então são achados que estão lá disponíveis. Depois dos materiais que a gente tem aqui para apresentar um pouco para vocês dessas antigas, a gente tem as caixas de estanho. Essa daqui é uma caixa inglesa. Vocês podem ver que provavelmente ela foi pensada para um rapé mais fino, mais seco. Ela tem uma cena inglesa aqui, né, parece ser uma igreja gótica medieval e uma cidade do lado. Também são muito comuns com cena de caça. E aqui atrás tem a marcação da fabricante, que é uma indústria, né? Não sei se ainda funciona na Inglaterra, que era especializada justamente em estanho. O estanho, ele tem alguns fatores positivos, por exemplo, ele parece ser mais duro, apesar de riscar na superfície, mas ele deforma com uma certa facilidade, e nem sempre a vedação é uma vedação tão boa.
Essa caixinha aqui, pelo que tudo indica, deve ser já século XX, anos 40, 50, por aí, né? Mas é uma caixa muito boa de ser carregada, porque ela é muito fina, não ocupa muito espaço, mas para rapés mais estilo alemão, por assim dizer, ou seja, mais úmidos, tende a ser mais difícil transportar nela, e ela não reage muito com o rapé. Esses dois materiais que eu falei, tanto o chifre como a madeira, elas não reagem com o rapé, né? Não passam odores, mas a vedação dessa daqui não é uma vedação tão boa. Depois eu tenho aqui duas caixas de prata. Infelizmente, não tenho nenhuma de ouro ainda, que custaria algumas milhares e centenas de reais, dado a preciosidade que são essas caixas de ouro, né? Eu tenho essa daqui menor, que é justamente uma tabaqueira classificada como de bolso, né? De prata também. Tá bem antiga ela, e ela é muito bela porque ela tá toda trabalhada aqui. Vocês podem ver que ela tem algo que parece ser feito a impressão mesmo, ou a uma marcação, né? E ela é toda trabalhada. Ela tem uma camada dupla, ela é muito bonita. Eu tenho um rapé inglês aqui bem fino, mas esse metal, a prata, tende a reagir um pouco com o rapé e deixar um aroma um pouco metalizado no rapé. Mas é muito bonita para ser apresentada, e confesso que a vedação dela não é tão boa como são as de madeira. É um item de coleção, um item antigo que eu gosto muito, e muito bonita mesmo. De prata também eu tenho essa segunda tabaqueira, que é uma tabaqueira tida como por mesa. Por quê? Porque ela tem justamente um formato maior, né? Ela é alta e ela fica assim, ficava assim na mesa. Ela cabe aqui umas 30 gramas de rapé, justamente para não ter muita mobilidade, para ficar num lugar ali de destaque. E essa daqui já é a tabaqueira mais antiga que eu tenho. Provavelmente deve ser aí do começo do século XIX, por causa da marcação. A parte interna dela, sim, é folheada ou recoberta com uma folha de ouro, né? Nessa época não existiam esses métodos modernos de folheamento a ouro, mas ela tem uma camada de ouro interna, justamente para proteger o rapé e não ter esse cheiro metalizado. Mas ela peca um pouco também na vedação, né? Porque o metal acaba deformando ali com o tempo e acaba ficando um pouco mais difícil. Mas é uma tabaqueira de mesa, no bolso ela não cabe muito bem. E tudo isso vai refletindo a cultura. Por volta aí dos anos 40, 30, se eu não me engano, começa a surgir as primeiras tabaqueiras de plástico vulcanizado, né? Que é utilizado também nas piteiras de cachimbo, e são bem famosas. Essa daqui é uma tabaqueira já nova, feita por uma das últimas indústrias que ainda fazem itens para rapé no mundo. Está disponível no site Rapé Império do Brasil. Ela é muito parecida muito parecida não, ela é o mesmo formato daquelas tabaqueiras de competição alemã, só que o diferencial dela é justamente que ela é escura, né, nessa cor que eu acho bem bonita, e aquelas tabaqueiras são claras justamente para conferência e tal. E ela abre da mesma forma na parte de cima, formato igual das outras, e permite que você pegue pitadas para levar ao nariz. Uma tabaqueira bem interessante. E aí, com, digamos, a modernidade e o rapé ainda existindo e resistindo, passou-se a fabricar alguns itens mais interessantes, mais até curiosos nesse mundo do rapé. Eu tenho aqui essa tabaqueira que é feita por essa mesma empresa. Eu queria muito, acho que em breve a gente vai ter essa tabaqueira disponível no site também, nos próximos meses aí seguramente, porque ela é uma tabaqueira muito interessante, que ela permite a abertura tradicional, que permite você pegar
a pitada clássica de rapé sem nenhum erro, mas também aqui na parte lateral dela, ela tem uma abertura que funciona como a famosa tap box. Então, se você quiser tomar o rapé, né, não quiser sujar o rapé, enfim, e pegar aqui do lado, você consegue despejar o rapé aqui por essa abertura. Então, ela é bastante interessante, assim, bastante prática, né? Tem alguns rapés que às vezes a gente gosta de tomar na pitada clássica, outros fazer o boxcar, ou tomar aqui na parte de cima, na mão mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui as duas aberturas que ela tem. Tanto na lateral, que permite esse acesso, como aqui na parte de cima. E aí você consegue escolher a melhor forma de utilizar rapé. Também tem um outro item aqui bastante curioso, parece uma nave espacial, mas também é um dispenser de rapé. Ele já vem com 2 furos aqui, como vocês podem ver, bastante curioso o formato dele. Parece até que foi feito em impressora 3D. Ele funciona aqui com ímã, né? Ele fecha na parte de cima, a vedação não é tão boa, mas a praticidade dele é justamente que ele tem um botãozinho aqui do lado que você aperta, então ele carrega aqui de rapé. Eu tô com um Memento Mori aqui, que é o nosso rapé branco, rapé sem tabaco, e você aperta e bate, e aí você tem aqui justamente 2 pitadas, e é só levar o nariz assim, de forma que fique já no formato do nariz. Prático, útil, mas é bem feio, digamos de passagem. E até aqui dentro tem uma mensagem que vem escrita que o uso disso é somente para rapé, né? Então fecha com imã, tá? Uma coisa bem moderna, bem diferente assim, mas algo interessante. Mais por curiosidade mesmo ter isso. E tem um último item dentro do que seriam, digamos assim, as tabaqueiras, os dispensers para rapé, que gera, digamos assim, uma discussão bem ampla, porque é bastante controverso, que é justamente os bullets de rapé, né? Esse item propriamente, ele tem um funcionamento complicado. Por quê? Pelo que tudo indica, ele não foi feito para uso do rapé, se é que vocês me entendem. Foi feito para usar outros tipos de substância de forma discreta, porém caiu no gosto do pessoal que utiliza rapé. Qual que é um lado complicado dele? A dose dele é bastante pequena, o uso é bastante complexo e complicado, eu vou mostrar para vocês. E ele permite um uso razoavelmente fácil com alguns rapés mais secos, por exemplo, Princesa, Imperatriz. Se você utilizar um rapé mais úmido, acho que do Imperador mesmo, número 1, você já não vai conseguir utilizar com ele, né? Por quê? E ele tem uma dosagem bem pequena até em relação. Como é que ele funciona? Ele tem um cilindro aqui, como vocês podem ver, um cilindro aqui. O cilindro tem um furo. E aqui tem um indicador, uma seta. Essa seta tem que ficar sempre para cima, porque senão o rapé não cai aqui dentro, né? E você tem que segurar essa seta virada para cima e virar toda a embalagem, né? Não a seta, mas a embalagem para baixo, ó, uma batida aqui, e você tem que continuar virando a embalagem, mantendo essa seta para cima, senão o rapé ele cai. Então, continua para cima, está carregado. E a praticidade dele, segundo alguns, é que você consegue colocar no nariz e de forma discreta aspirar o rapé que tem aqui. Eu acho um item que não teria, acho que não faz sentido no mundo do rapé, é bastante controverso. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de rapé que ele dispensa por vez, é uma quantidade bem pequena, né? Mas algumas pessoas gostam, eu particularmente não sei. Dizem que pode mudar o aroma, sei lá, né? Mas você coloca aqui, justamente por não ser do mundo do rapé, mas ter sido incorporado, é que gera tamanhas controvérsias
Aqui no Brasil vocês podem achar fácil como dosador de rapé e justamente eu não tenho no site porque eu acho que o rapé você tem que ver, tem que sentir, e a maioria dos rapés não funciona bem nesse tipo de dosador, que é o famoso dosador bala. Até esse daqui veio com rapé indiano do Láquia, né? E, enfim, também não achei que vai dar bem, não acho que cabe pra gente esse tipo de item. Quando você acaba de usar, você pode deixar para baixo e tudo mais. E outro item também que gera bastante curiosidade e que nós temos na loja, porque eu acho que é bem interessante, são as colheres de rapé, né? Justamente porque nós temos essas colheres. Algumas pessoas têm a mania, e eu digo péssima mania, de pegar faca, canivete, porque você pode estar com a mão suja ou não quer sujar a mão com o rapé e levar a faca ao nariz, né? Você pode ter um movimento involuntário, porque pode voar rapé no seu nariz, porque pode entrar num lugar que não vai te espirrar, alguém pode bater na sua mão e isso pode causar um corte. Algumas pessoas também, óbvio, perigoso, ninguém deveria levar uma faca ao nariz. Algumas pessoas usam aquela ferramenta do 3 em 1 cachimbo, que tem uma colherzinha também. Mas o diferencial desse tipo de colher aqui é justamente que essa ponta dela é bem larga, né? Então ela não causa nenhum tipo de ferimento, não é pontiagudo. Se você estiver utilizando e bater, você não vai ter problema em relação a isso. As colheres estavam presentes sim nas tabaqueiras antigas. Era muito comum você ter junto com as tabaqueiras, e essa daqui cabe, acho que nessa tabaqueira, e na lata também cabe, você pode deixar ela aqui dentro, mas era que pegar vai sujar um pouco. Estavam presentes em tabaqueiras antigas, né? E justamente ela pode servir de duas formas, né? Seja quando você estiver com a mão suja, não quiser achar seu rapé, por N motivos, você vem aqui, pega o seu rapé na colher, vocês podem ver aqui, e levam até o nariz e no outro nariz. E você tomou seu rapé, sem sujar o nariz, sujou a colher e tudo mais. E tem um outro método que a colher também permite, que é justamente você pegar o rapé e botar aqui na mão para tomar o rapé na tabaqueira anatômica, né? São dois métodos que a colher permite. Então, é um item que não é essencial para se tomar rapé, mas que ajuda muito a vida do tomador de rapé, né? Você pode levar ao nariz e etc. Até para servir outras pessoas que querem ali, justamente você tira e distribui esse rapé. Outro item que é muito interessante e que a gente demorou também para conseguir deixar lá na loja, nós temos, se eu não me engano, 3 kits diferentes de lenços escuros para tomadores de rapé. Por que lenços escuros? Justamente porque o rapé exige certa cortesia, não é frescura, porque as pessoas que convivem com você, que você toma rapé, não são obrigadas a ver nada desagradável de você. Então é um cuidado com as outras pessoas, além do que o rapé tende a manchar os lenços brancos. Então essa sabedoria, essa cultura de ter os lenços escuros para rapé é bastante antigo, justamente também porque era costume os homens carregarem lenços brancos para servirem para enxugar suor e tudo isso, e os lenços escuros dedicados ao rapé. Então são lenços de algodão que nós temos lá no site, que nós temos disponível lá, né? Mas são lenços que ajudam bastante. Esse daqui tá limpo, obviamente, e servem tanto, se você não gosta de assoar o seu nariz com o lenço, ele serve para você tirar esse excesso de rapé que fica, ou um gotejamento que ficou aqui, sem ficar marcado no lenço branco, e depois você pode assoar o nariz com um papel. Então é algo da cultura do rapé. Outra coisa interessante, um preciosismo que muitos tomadores de rapé têm e usam, é uma escova, né? Para que serve a escova? Se vocês olharem aquelas tabaqueiras alemãs, caixas de rapé ou garrafas de rapé, são muito interessantes. Por quê? Elas são desenvolvidas no contexto do rapé alemão.
onde a melhor forma de se tomar rapé não é pela pinçada, apesar de ser possível também, né? Mas justamente você despejando o rapé ali, fazendo o boxcar e jogando o rapé. Então essas garrafas elas são de cerâmica, elas justamente vedam a luz e conservam muito bem o rapé, porque o fechamento delas é através de rolha, né, para não ter passagem de ar e não ter nenhuma reação do ar com o rapé. E elas vêm com aquilo que parece um penacho, mas é uma corda, que era utilizado também como uma escova para limpar o nariz. Não o corrimento, mas o pó que fica ali e você conseguir tirar isso. Por quê? Quando você tem um rapé na sua roupa, uma dica importante, não molhe. Se você molhar, aquilo vai manchar a sua camisa. Então, por preciosismo, pode ter uma escova menor, você pode vir aqui e escovar a sua camisa de onde caiu rapé. Era um costume até nessas tabaqueiras que são feitas de chifre completo, onde você tem a colher, que são tabaqueiras onde mais pessoas utilizam, né? E a colher também muitas vezes servia para isso, para você não colocar o dedo numa tabaqueira grande de mesa que estava passando. Essas tabaqueiras tinham um pé de coelho, né? E o pé de coelho era justamente servia como uma escova ali para você limpar. Além desses itens que eu apresentei, que são preciosismo, nada disso é fundamental, a gente tem um item bem interessante no site Rapé Império do Brasil, que são essas bolsas ou bornas, né, de couro que você passa aqui no cinto, né, e você fecha a sua lata aqui. Elas são moldadas nas latas Império do Brasil. É um trabalho muito bonito do caro Álvaro de São Roque, né, que é um artesão que trabalha muito bem com o couro e faz esse trabalho. E aí você fecha ela aqui e você consegue carregar ela. Esse trançado aqui do nosso é feito com músculo do boi, se eu não me engano. Então isso aqui não é palha, para quem pergunta. Então fica lá na sua cintura, quando você precisa é só abrir e tirar a lata. Fica ali numa espécie de coldre fechado o seu rapé e é bem interessante. Os acessórios em geral são esses, assim, né, os mais conhecidos. Hoje em dia existem coisas como eu apresentei esse dispenser, existem tabaqueiras ou coisas que vêm com a colherzinha de rapé, mas praticamente os usos são esses. Eu não quero me estender em todos os itens possíveis, mas esses são os itens mais interessantes que despertam curiosidade no seu uso e que cercam aí a história, a cultura, o mundo do rapé. Muitas pessoas vão perguntar, mas o curipe, o tipi, que é utilizado para soprar o rapé? Pois bem, esse tipo de item não faz parte dessa cultura do rapé que nós trazemos aqui. Por quê? A fabricação do rapé indígena, o uso do rapé indígena é completamente diferente do rapé que nós utilizamos. E a intenção justamente de quem usa o rapé indígena no seu método é jogar esse rapé o mais alto possível para que haja uma grande pulverização e os efeitos da nicotina ou outra substância ali presente sejam muito imediatos e muito rápidos. Quando nesse tipo de rapé, que nós chamamos aí de rapé clássico, né, alemão, inglês, francês, etc., a ideia é que o rapé fique nessa região mais baixa do nariz, né? E você aproveite isso com calma. Jogar o rapé para cima com força é exatamente o contrário do que nós buscamos quando utilizamos esse tipo de rapé. Então é um item que não faz parte dessa cultura propriamente dito. Então não sei se vocês querem que eu comente sobre outros itens ou curiosidades, acessórios, deixe aí nos comentários. Um último item que eu acho muito importante, muito interessante trazer aqui, que não é propriamente do uso, mas que eu sempre indico, são esses potes. Eles são muito interessantes para guardar rapé. Sei que tem muita gente que gosta de guardar rapé no umidor de charuto. Eu já disse que eu não recomendo. Apesar das nossas latas serem bem vedadas, algumas latas de rapé, principalmente importados, tendem a enferrujar com a umidade. E esse tipo de caixinha é muito barata e permite uma boa vedação, porque o que pode estragar seu rapé é justamente a troca
né, de ar, e aí vai perdendo aroma e vai secando. Então, se você ou pegando muita umidade, se você tiver uma caixinha dessa, né, com uma boa vedação, são caixas que você pode botar aqui, se quiser separar algum tipo de rapé, você bota aqui e ela tem essa trava, né, que veda bem. Mas tenha sempre seu rapé à mão, né. E essa é a grande lição desses acessórios, essa é a grande lição das tabaqueiras, porque são formas práticas que os tomadores de rapé desenvolveram para não ter que andar com um saco de meio quilo de rapé. Então se desenvolveram essas tabaqueiras, porque se você deixar seu rapé guardado, o rapé não foi feito para envelhecer, não foi feito para durar muito tempo. Nós temos aqui, por exemplo, as latas de 30 gramas, que são a moldes dessas embalagens econômicas de refil de rapé. Nós acho que não existia isso no Brasil, a gente começou a fazer justamente porque as pessoas queriam ter mais rapé em maior quantidade, apesar das nossas latas serem já um tamanho considerável de 10 gramas, essas de 30 gramas servem como refil. Então vocês podem, sei lá, por exemplo, ter tanto essa lata tabaqueira que é igual o que a gente tem nas de 10, você pega a lata grande e vai alimentando ela, como você pode ter uma tabaqueira de madeira que está sempre com você e você vai alimentando ela com a lata grande, justamente porque a tabaqueira fica no carro, depois a tabaqueira fica no bolso, e tudo isso traz um estresse muito grande para o rapé, né? Seja de temperatura, seja de troca de umidade e tudo mais, ar-condicionado. Então você conserva seu rapé de 30 gramas lá, vai alimentando, vai consumindo conforme isso vai abaixando e vai tendo com você. É isso aí, pessoal. Um forte abraço, espero que tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Qualquer dúvida, mandem mensagens pra gente, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp ou aqui pelo canal também do YouTube. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas descubram essa cultura do rapé que estava tão perdida e tão estigmatizada no país. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Rapé Império do Brasil no YouTube. Até mais, pessoal.